Fala galera, beleza? Hoje nossa aula aqui está inspirada pelo meu querido amigo Heródoto, né? Trouxe ele aqui para acompanhar a nossa aula, então espero que ela fique até melhor. E o assunto de hoje é a Primeira Guerra Mundial, porém as consequências, né? Já falamos das causas da guerra em si, agora são as consequências. E perguntar um pouco sobre as nossas referências, né? Três referências que eu posso dar aqui clássicas, muito boas, é esse do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, que vai ter um trecho que vai falar bastante do aspecto econômico, né, desse período da Primeira Guerra. Outro, que vai falar das causas, e que é um livro bem legal, é A Era dos Impérios, né, do Eric Hobsbawm, também é um livro muito bom, recomendo ler. E o outro, que fala principalmente do período da guerra, é A Era dos Extremos, também de Eric Hobsbawm. Enfim, são livros que eu li, gostei e eu recomendo que todos leiam para ter alguma referência sobre a Primeira Guerra. Lembrando que história a gente não pode se apegar a isso e achar que aqui tá a verdade e acabou. Mas é uma referência para a gente poder aprofundar um pouco mais nossos estudos. Então, consequências da Primeira Guerra. Eu queria colocar alguns pontos. Primeiro, quais são os pontos, né, para depois a gente explicar com calma. Tratado de Versalhes foi um dos problemas que foi gerado após a Primeira Guerra. A ascensão norte-americana, né, foi outro ponto muito importante. Formação da Liga das Nações, surgimento de novos países, a destruição em si da Europa, é outro problema. E outro que eu não diria assim um problema, né? Mas foi uma questão que cresceu muito após a Primeira Guerra, que foi a questão do movimento feminismo em si, né? Da participação das mulheres no mercado, enfim. E o surgimento dos movimentos totalitários, né? Eu diria que são os principais pontos de consequência dessa Primeira Guerra. Primeiro, o Tratado de Versalhes. Após a guerra, 6 meses, né, após o armistício, em novembro de 1918, foi feito esse Tratado de Versalhes, né, que foi um tratado onde, de certa forma, quem saiu mais oprimida de tudo isso foi a Alemanha. Primeiro que a Alemanha teve que se responsabilizar pela guerra, né, o país é responsável pela guerra. Isso foi o primeiro ponto abordado, está lá num dos seus artigos lá do Tratado de Versalhes. Teve que devolver seus territórios, né, para a França, para os demais países dos aliados, né, da Tríplice Entente. Então, por exemplo, a região de Sarne teve que devolver para a França, que era região rica em carvão, e para a época era muito importante para a indústria do carvão. Alsácia-Lorena também foi devolvido para os franceses, né, uma região que eles disputaram bastante, né, nesse período do imperialismo, né, das grandes expansões, né, pela Europa e pela África e pela Ásia. Foi uma das regiões que eles entraram muito em conflito, conquistaram e tiveram que devolver para os franceses, como também todas as suas colônias foram repartidas, né, entre os países vencedores. Outro ponto foi que o exército alemão só poderia ter 100 mil soldados, no máximo, voluntários. Então isso foi uma forma de impedir que o exército alemão se desenvolvesse, né, tivesse muitos adeptos e logo recentemente ia ter outro conflito, né? Os armamentos também foram praticamente proibidos de ser produzidos, só poderiam ser produzidos com a aprovação dos aliados, né? Se eles aprovassem tal armamento em ser produzido, poderia ser, mas de certa forma foi um controle nesse sentido também. E outro problema que os alemães cresceram muito, se desenvolveram muito, tiveram uma grande perda aí, foi na aviação e na marinha, né? Principalmente a marinha, a questão dos submarinos, né, que foi uma tecnologia muito importante que eles desenvolveram nesse momento. Enfim, então os alemães meio que ficaram totalmente sufocados e subjugados após a Primeira Guerra. E aí a ascensão norte-americana, outro ponto muito importante, né? Quando a gente estuda a história mundial, que a gente fala um pouco sobre os Estados Unidos, esse período foi o período onde eles tiveram
sua projeção internacionalmente, né? Mundialmente, digamos assim. Não internacionalmente, porque ele já tinha sua projeção na América, com a América Central, né? Na América como um todo. Mas internacionalmente, né? Na Europa, na Ásia, ele passou a ter após a Primeira Guerra Mundial. Né? Os 3 primeiros anos da guerra, eles se dedicaram bastante ao comércio, né? Então eles já enriqueceram muito nesse processo. É tanto que foi um dos motivos deles terem entrado na guerra, lembram? Na aula passada, que foi o ataque dos submarinos alemães aos navios mercantes, né? Que foi um dos motivos que impulsionou os americanos a entrarem na guerra. Por fim da guerra, tivemos o fato dos norte-americanos se tornarem os maiores credores da reconstrução da Europa, né? Então eles jogaram dinheiro dentro da Europa. Óbvio que foi através de empréstimos com juros, etc, etc, e isso acabou gerando grande poder para os americanos. E após a Primeira Guerra também, a Europa não era mais concorrência para os Estados Unidos, né, até então. Então eles passaram a ter um mercado internacional confortável, né, porque os europeus não tinham a mesma força para poder competir. Então, com isso, os norte-americanos cresceram bastante após a Primeira Guerra. E principalmente após a Segunda, né, que são cenas para os próximos capítulos. Tivemos também a formação da Liga das Nações, né, que surgiu em 1919 e deixou de existir em 1946, óbvio, porque surgiu um novo conflito mundial, né, a Segunda Guerra Mundial. E a ideia da Liga das Nações era evitar as guerras, era manter uma paz no mundo, uma paz e uma ordem no mundo, né, uma organização com consenso de diversos países que tinham como intuito evitar que uma guerra de grande destruição como foi a Primeira Guerra ocorresse novamente, né. Foi feito em Genebra, né, em Suíça. Interessante até lembrar da Suíça, né, porque muitas vezes a gente pergunta, a Suíça nunca foi invadida, por que será, né? Será que eles são tão temidos assim, né? Na Segunda Guerra Mundial também ficaram lá intactos. 2 pontos aí importantes. Primeiro, que a Suíça foi, de certa forma, criada, né, desenvolvida com essa mentalidade de ser um lugar neutro mesmo. É tanto que ela fica bem no centro da Europa. Por quê? Primeiro, quando temos guerras mundiais, como a Primeira e a Segunda, e outros conflitos na Europa, é necessário que as pessoas que tenham muito capital, muito dinheiro, mantenham isso preservado num lugar seguro. E lá, de certa forma, foi um lugar que teve como esse intuito ser um lugar seguro para manter esse capital, manter essas riquezas, né? E também ficou muito localizado de forma estratégica numa região onde seria um lugar neutro para as relações diplomáticas. Então, muitas vezes, nesse processo dos conflitos, sai um representante da Alemanha para se reunir com o representante da Rússia e iam para a Suíça para se reunir. É um lugar de neutralidade mesmo, não é porque são seres especiais ou que eles têm os armamentos mais poderosos do mundo e ninguém entra lá porque tem medo dos atiradores suíços. Não por isso. Quer dizer, isso deve dar medo também, mas com certeza esse aspecto econômico, essa questão de ter um lugar de uma diplomacia favorável no meio da Europa é um ponto fundamental, com certeza. E a Liga das Nações, né, voltando para a Liga das Nações, que foi criada na Suíça, ela era muito parecida com a ONU, né? A criação dela foi muito parecida com a ONU, porém, com o seu fracasso, posteriormente surgiu a ONU, né, com nova roupagem, enfim. Mas tinha um secretariado, né, que seria um conjunto de especialistas nesses assuntos internacionais, né, que faziam parte da Liga das Nações. Tinha uma Assembleia Geral, que era composto por todos os países que quisessem fazer parte, né? Óbvio que tiveram países que não fizeram parte, como o próprio Estados Unidos não quis fazer parte, porque eles achavam que iam de contra a sua política internacional, né? Então não aceitaram participar da Liga das Nações. E tinha também o Conselho Executivo, né? Muito parecido com hoje também, que era composto inicialmente pela Grã-Bretanha, França, Itália e Japão. Beleza? E o Brasil? O Brasil também entrou, também foi fundador da Liga das Nações, fez parte disso, porém em 1926 ele saiu, né? Por conta de um desentendimento, né? O nosso presidente na época, Arthur Bernardes, queria fazer parte do Conselho Permanente, mas isso não foi aceito, né, pela Liga das Nações. E aí o
Brasil acabou saindo da Liga das Nações em 1926. Bom, os novos países também que surgiram, né, após a Primeira Guerra, o cenário geopolítico mundial mudou completamente, principalmente o europeu. Né? Então, primeira grande mudança, 4 grandes impérios deixaram de existir. Que impérios eram esses? A Alemanha, né, com Guilherme II, deixou de existir, né, enquanto império. A Áustria-Hungria também, com Carlos I, lá da família dos Habsburgos, também foi desmanchado. Né? A Rússia, né, com Nicolau II e os Romanov, inclusive lá houve um grande extermínio da nobreza russa, principalmente para evitar que o projeto socialista que estava sendo implantado lá por Lenin, Trotsky e Stalin também fosse em algum ponto reivindicado, né, por essa família real. Então eles exterminaram mesmo toda a família real, mataram todo mundo, para não sobrar uma formiguinha, para não existir uma pequena possibilidade de voltar esses nobres ao poder. Então foi outro grande império que deixou de existir nesse momento, como também o otomano, né, com o sultão Mehmed VI, né, que também foi outro império que acabou se desmanchando. E aí surgiram alguns países, né, como por exemplo a Turquia, né, a Tchecoslováquia, que depois vai se dividir também, Eslováquia, República Tcheca, enfim. Então é um processo de grande mudança geopolítica. Finlândia, vai surgir Letônia, Lituânia, Estônia, a Iugoslávia, né? Depois vamos ter várias aulas de história para poder falar desses casos todos, né, no leste europeu. Enfim, foram vários países que surgiram também. Então aquele cenário todo europeu foi mudando sua forma, né? A questão dos mortos. Cerca de 13 milhões de mortos, soldados e civis, é muita gente. É você imaginar o estado aqui onde eu vivo, Ceará, todo dizimado. E um pouco a mais, né? Porque aqui não chega a ter 13 milhões, se eu não me engano está na casa dos 8 milhões de habitantes. Então foi uma grande quantidade de mortos, sem contar aproximadamente 20 milhões de mutilados, de pessoas que ficaram sem uma perna, sem um braço, cegos, surdos, enfim, pessoas que saíram com alguma sequela direta dessa guerra. Então, se a gente for botar aí no papel, são cerca de mais de 30 milhões de pessoas que sofreram assim, diretamente, de forma violenta, né, com a guerra. Sem contar os outros milhares que sofreram perdendo sua casa, tendo que se retirar da cidade que moravam, perdendo empresas, perdendo familiares, enfim. Né? Então foi uma grande destruição. Só para vocês terem ideia, lá no Império Austro-Húngaro, né, que foi um dos grandes derrotados, aí, cerca de 17,1% dos homens foram exterminados. Né? Enquanto que na Alemanha 15,1% dos homens, né? E na França 10,5% dos homens. Então a população masculina também reduziu drasticamente na Europa. Drasticamente. Isso inclusive impactou muito nessa questão do surgimento das mulheres no cenário como um todo, no cenário político, econômico, enfim, principalmente econômico, né, onde elas vão entrar como mão de obra mesmo ativa na Primeira Guerra, mão de obra nas indústrias para poder alimentar a Primeira Guerra com armamentos, fardamentos, mantimentos, enfim. Então elas tiveram uma entrada mesmo no mercado de trabalho nesse momento. Isso também fez surgir um grande movimento feminista, já que elas começaram a ter um poder econômico, ter uma relação econômica dentro dos países, começaram a ter um poder político e poder econômico também, surgindo um movimento feminista. Importante até a curiosidade que nessa casa aí dos 1916, 1917, 1918, vários países europeus permitiram o voto feminino, né? Uma grande inovação para a época. Coisa que no Brasil foi muito mais tarde, né? O Brasil caducando como sempre, né? Só na época de Getúlio Vargas foi que o voto feminino passou a ser liberado, né? Legalizado, né? Melhor falando. Enfim, e por fim, a maior consequência de todas, que é o que vai gerar até a Segunda Guerra Mundial, é o surgimento dos movimentos totalitários. Lembre também que a Europa viveu isso profundamente.
esses regimes totalitários foi vivido de uma forma geral, não foi algo centrado na Alemanha e Itália, que às vezes a gente pensa que é só isso, né? É nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, não. Esse movimento totalitarista, fascista foi espalhado pelo mundo todo, Japão, Chile, no Brasil, com o movimento integralista, com o próprio governo de Vargas, né? com o Estado Novo, que muitas vezes a gente aproxima muito desse fascismo, né? O franquismo lá na Espanha, enfim, além de países como a Áustria, Hungria, Bulgária, França, etc. A Europa toda viveu essa onda fascista, né? Não foi algo centralizado na Alemanha e na Itália, mas a Europa toda viveu isso. Então esse surgimento desses movimentos fascistas, que surgiram principalmente como uma resposta à crise que veio após a Primeira Guerra, a fome, o desemprego, as crises econômicas, né? O próprio sentimento de revanchismo dos países que foram derrotados da guerra, tudo isso fez uma grande panela de pressão para que esses movimentos surgissem como uma resposta a essa problemática, né? Muitas vezes como movimentos que tinham como intuito a salvação do povo, a salvação daquela nação, enfim, né? Basta ver Hitler lá na Alemanha e o Mussolini na Itália, né? O posicionamento deles referente a todas essas questões, né? Então, gente, essas são as principais consequências, né, que foram geradas pela Primeira Guerra Mundial, né? Acompanhe aí o canal, se inscreva, curta, né? Dê um like aí no nosso vídeo e em breve estaremos postando aí fascismo, nazismo, período entre guerras, né? Crise de 29, Revolução Russa e nossa Segunda Guerra Mundial, né? São momentos assim de quem gosta de história se empolgue, quer aprofundar, mergulhar dentro desse assunto, né? Então, gente, até a próxima. Muito obrigado.